A paz do Senhor, minhas amadas irmãs, Deus abençoe a cada uma, que seu dia seja maravilhoso, em nome de Jesus. Esse vídeo aqui, faz um tempo que eu combinei com a Patrícia que eu iria gravar, mas realmente se levantou uma luta muito grande. Mas o Senhor, como é vencedor, e nós por Ele também somos, pelo Seu nome, pelo Seu sangue, nós também somos, então nós vencemos e estamos aqui para contar o testemunho, um dos testemunhos, né, que são muitos, mas este mais recente agora, que também eu posso dizer que eu ainda terei muitas coisas para contar, porque só se inicia, né, mais uma parte aqui desse processo, mas também num processo maravilhoso, porque nós vemos a mão de Deus em todas as coisas. Eu tenho sentido o cuidado, a misericórdia, o cumprimento das palavras do Senhor na minha vida a cada segundo, e que se não fossem as misericórdias dele se renovarem na minha vida, e se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim, nem de nós, né? Porque o Senhor é tudo. Então essa dependência do Senhor, nós vemos que Ele é real, palpável, né? E as tuas palavras se cumprem. Irmãs, antes de ler a palavra aqui que o Senhor tocou no meu coração, eu vou contar um pouquinho do que ocorreu comigo, né? Faz pouco tempo, agora, dia 10, né, de maio, faz aí 5 meses que o Senhor recolheu o meu esposo. E foi um momento, ainda está sendo um momento muito difícil para mim. Mas também um momento que eu tenho visto a mão de Deus ao meu redor. A mão de Deus ao redor da minha casa, dos meus filhos, o cuidado do Senhor. E esse cuidado que o Senhor tem por todos aqueles que confiam nele, por aqueles que o Senhor tem um propósito na vida também. Deus é fiel e maravilhoso conosco, e não tem outro lugar, não tem nada que venha realmente trazer a paz que excede o entendimento se não fosse o Senhor na nossa vida. Quando foi dia 20 de novembro, nós tínhamos ido para a igreja na parte da manhã, e ali nós tínhamos servido ao Senhor na igreja também. Fomos almoçar, fomos no shopping, e aquele dia ali tinha um jogo de futebol também com alguns irmãos. O meu esposo foi, principalmente para levar o meu filho. Já tinha ido um pouquinho antes, né? Eu tenho uma filha também, eu tenho uma filha de 16 anos e um filho de 12 anos, e o menino já tinha ido na frente para poder jogar aquele futebol, e nós almoçamos no shopping e fomos depois, né? E quando nós chegamos ali, meu esposo começou a jogar bola, e ele acabou sentindo, me chamaram, né, que ele estava sentindo um pouco mal, estava sentindo uma dor no peito, e aí eu fui até lá. Ele reclamou de dor, mas assim, é uma parte, né, como ele estava falando que ele estava sentindo uma dor como se fosse no esôfago. Ele estava jogando bola, ele falava assim para mim, eu senti como se um ar tivesse entrado pela minha boca e aquilo começou a doer, né, eu não sei o que é, e eu tô com uma dor aqui. Então, a partir daquele momento, nós foi parado tudo ali, né, subimos com ele, era um pouquinho, vieram até pegar com o carro, mas eu imaginava que aquilo também fosse passar, né? Que ele estava sentindo aquela dor e do esôfago, realmente ele dói essa parte do peito. Eu achei que era aquilo mesmo. Lá o nosso pastor orou por ele, impôs as mãos, né? Ele falou que tinha melhorado um pouco. E nós viemos de Alphaville, né? Que a igreja fica lá em Alphaville, o lugar que nós estávamos também. Nós viemos de Alphaville até aqui em São Paulo, né? Tatuapé, e ele veio dirigindo ali. Ele estava com um pouco de dor, parou numa farmácia, comprou um remédio, e nós voltamos para casa. Como nós estávamos fora desde da parte da manhã, naquele dia, ele subiu, quer dizer, eu que subi, né, para trocar de roupa. Os meus filhos também já foram até deitar, que vieram dormindo mais assim no carro, né. Meu esposo assim estava, por mais que tivesse ali a dor, mas ele estava bem forte, né, e resistente, né, a tudo aquilo. Hoje eu vejo mais ainda de tudo aquilo que ele já estava sofrendo, né, que nós não estávamos sabendo.
E ele veio dirigindo, passou na farmácia, nós chegamos em casa, né, como eu estou falando agora, e aí eu subi para pudesse tomar um banho rápido, preparar alguma coisa para que eles pudessem comer. Quando eu desci, irmãos, irmãs, quando eu desci daqui da minha casa, um sobrado, quando eu desci as escadas, eu escutei um barulho, assim, uma pessoa gemendo, e quando eu fui verificar, era o meu esposo que estava caído ali naquele banheiro, eu vi assim pela fresta, né? Era meu esposo que estava caído ali. E aí eu comecei a gritar tentando arrombar a porta, porque a porta estava fechada, eu não conseguia destravar aquela porta, e meus filhos desceram. E tentamos também, uma parte assim muito difícil, eu saí naquela rua, aquela hora, e comecei a pedir, Senhor, eu toquei a campainha de um vizinho, de outro, e aquilo eu não consigo, ninguém atendeu. E aí eu vi um bar, vi uns homens ali, e aí eu me dirigi até lá e pedi ajuda. Esses homens vieram, enquanto isso nós já estávamos também, né, meus filhos aqui, ligando para a avó, pedir ajuda, ligando para a parte do socorro, né? E estávamos assim. E aí eu cheguei com aqueles homens, eles conseguiram arrombar a porta. Meu marido estava caído de bruços, meio inconsciente. Eu acabei virando e ele conseguiu falar conosco, mas ele sentia muita dor, né? Ele falava, estou sentindo muita dor na minha panturrilha, a minha panturrilha. Então ele reclamava muito, né? Dessa dor. E aquela parte do peito, eu achei, falei, meu Deus, você teve, né? Tava com a testa machucada, o nariz, porque provavelmente ele teve uma queda lá no banheiro e ele foi levado para o hospital. E nessa hora que ele foi levado para o hospital, eu acompanhei, né, junto ali até chegar, né, todo o socorro, e ele continuava com dor, né, continuava com dor quando chegou ali no hospital. E ele falava para mim, eu fui começando a chamar gente para poder ajudar. Meu cunhado também estava ali, começou a me ajudar, algumas outras pessoas, só que depois quem entrou com ele estava ali era eu, e o meu cunhado conseguiu entrar também para tentar verificar ali com os médicos. Aí foi uma parte muito difícil, irmãos, porque quando eu estava com ele ali naquela hora, ele teve eu creio, foi ali, né, essa parte mais drástica, né, de ter um infarto, né, foi um infarto fulminante, né. Eu pensei até que um infarto fulminante, mas assim, ele foi tão, o Senhor deu tantas força para algumas coisas, né, não sei todo o propósito de Deus, mas que ele conseguiu aguentar mais um dia, 2 dias ali naquele hospital. E naquela hora, quando eu olhei para ele assim, eu vi algo muito passar ali sobre a vida dele, né? Bem difícil assim foi para mim aquele momento. Mas ele entrou, foi socorrido, né? Eu comecei a pedir socorro ali naquele hospital. Ele entrou, foi socorrido, a médica saiu depois de um tempo e falou que ele tinha tido um infarto fulminante, né? E aí depois, já nasci na madrugada, no outro dia, disseram que ele só ia entrar na UTI para depois fazer um procedimento ali no coração e tal. Só que depois desse tempo o médico me chamou e falou assim, olha, eu vi aqui que ele está piorando bastante, né? Eu não sei, assim, nós ainda não entubamos ele, mas tudo indica que nós vamos precisar disso. Naquele momento eu orei, consegui falar com ele, né? Depois de tudo isso, naquele dia no hospital eu consegui falar com meu esposo, e naquela hora eu perguntei, né, como que ele estava, se ele estava sendo tratado bem. Ele disse que sim. E aí eu consegui ligar pro pastor da igreja para que eu falasse com ele, e também para os meus filhos, né, para que ele escutasse ali algumas coisas. Ele conseguia falar, mas estava muito sem força. E ele começou quando eu falei para ele, olha, toda a igreja está orando por você. E nessa hora ele ficou emocionado, né? Que os servos de Deus estavam ali todos orando por ele. E realmente tinha uma corrente muito forte, todos os servos do Senhor orando pelo meu esposo. Mas no outro dia ele foi entubado, ele teve depois o médico me falou, uma dissecção da aorta. Então, quer dizer, ele estava com uma hemorragia praticamente interna, e aquilo estava pegando todos os órgãos.
Então foi bem difícil, porque ele disse assim para mim, o médico: olha, de todos os pacientes do hospital aqui, o seu esposo tem o quadro mais grave. Eu não acreditava naquilo, porque aquilo que eu estava vivendo. Porque o meu esposo sempre foi muito forte, sempre fez exercícios, né? E todas aquelas coisas, os propósitos de Deus na vida dele. Então, assim, foi um momento muito difícil, mas o Senhor já estava começando a preparar o meu coração para a sua vontade, né? Para a sua vontade, mas não é fácil, irmãos. E quando foi no outro dia, o meu esposo veio a falecer. E depois daquele dia, passando por tudo isso e outras coisas também que nós já víamos passando, nós vamos vendo cada dia matando um leão, né? Todo dia o Senhor também presente nas nossas vidas, né? Houve lá essa notícia, né, da morte do meu esposo, muito difícil para poder falar com os meus 2 filhos. Essa hora eu tive muita ajuda também de tudo, né? O sepultamento, né? Assim, muito difícil. Meu esposo, ele faleceu com 43 anos. Era um jovem e uma coisa eu posso dizer, que ele era um servo de Deus. Não porque não tinha defeitos, não porque não tinha os problemas, não. Mas que ele tinha um coração voltado para o Senhor. Que o esforço dele é para que nossa casa servisse ao Senhor. E era essa nossa busca de fazermos a vontade de Deus, embora errantes, né, como assim com todos nós, mas nós buscamos fazer a vontade do nosso Deus. E naquela hora eu vi, Senhor, como que vai ser daqui para frente? O esposo é o cabeça, né, da casa, e como que eu vou fazer, Senhor, né? Aqueles dias ali bem difícil. Então, depois do sepultamento, meus filhos não queriam nem, minha filha principalmente, ela não queria nem entrar na minha casa. Eu falei, Senhor, me dá uma força, me dá força, Senhor, me dá força. O Senhor tem me fortalecido assim de uma forma, irmãos, que nem eu mesmo sei dizer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E naquele momento os meus parentes falaram assim, vamos para minha casa, vamos para outra, e o Senhor falou assim no meu coração, não, vai para sua casa, porque você vai ter que viver esse momento agora, e eles vão te fortalecer lá. E eu falei assim para minha mãe, para minha tia, vamos comigo, eu preciso que vocês vão comigo para casa para me ajudar, para que realmente eu já comece ali. E ali, jamais outra e outra guerra, outra luta, mas o Senhor dando vitória. E naquele dia minha filha não queria entrar em casa, né, porque tantas lembranças, tantas coisas, meu esposo aqui, e aí nós entramos, né, então muitos momentos de choro tivemos que passar, e o Senhor falando conosco, o Senhor falando comigo, e eu falei, Deus, tem misericórdia. E a primeira coisa que o Senhor disse no meu coração, assim, foi dando várias palavras, né? Mas o Senhor disse, você tem que prosseguir, você tem que avançar, porque essa foi minha vontade, mas você precisa prosseguir, você precisa avançar. E o Senhor disse, veio a palavra ali, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. O Senhor é com lágrima mesmo. Você vai chorando, você vai plantando, mas você vai continuar. Você precisa ser forte, porque você vai ter que continuar a plantar, você vai ter que continuar a semear, você vai ter que continuar a andar. Mas o Senhor não te livra do choro. Você vai chorando, mas você vai. E Deus foi falando para mim aquela palavra. E naquele dia que eu fui entrando com os meus filhos aqui, eles entraram em casa, os parentes me ajudaram muito. Mas aí chegou a hora que cada um precisava ir para suas casas, e eu iria ficar aqui com os meus filhos. E os meus filhos estavam resistentes, mais uma vez a minha filha, ela estava mais resistente a isso também. Aí o Senhor me deu uma palavra, que eu quero ler aqui para os irmãos. Naquele dia o Senhor falou assim, pega os 2, entra lá para o teu quarto, fecha a porta
que eu tô te dando uma palavra aqui agora que você vai conversar com eles. E a palavra foi aqui que está em 2 Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor, passa a levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou-lhe: que hei de te fazer? Dize-me, e o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, também aqui nesse cenário, eu estava passando, já tinha passado ainda assim, e aquilo também se perdurava algumas coisas, né? Uma crise financeira muito grande, também eu não tinha os recursos ali, né? Para poder dispor, para poder realmente ali me ajudaram, né? No velório do meu esposo, nas coisas aqui para minha casa. Então tudo isso também o Senhor preparou, essa parte financeira. E eu falei ao Senhor, o Senhor no coração ali, sobre o que eu ia fazer com os meus filhos. E eu falei: Senhor, meu marido temia a Ti. E o Senhor veio com essa palavra, porque a palavra do Senhor, ela é real. Ela é real. Meu marido temia a Ti. E eu, como aquela viúva, o Senhor falou para mim exatamente essa palavra. Eu sei, eu vou fazer milagres. Eu vou fazer milagres. E aquela hora eu chamei os meus 2 filhos, porque eles estavam ali já querendo depender também das pessoas que estavam, que é muito bom isso também, de você estar sentindo aquele calor, mas a dependência de Deus, ela nos traz algo sobrenatural, não é só o natural, ela traz algo sobrenatural. E o Senhor me deu exatamente essa direção. Eu entrei com os meus 2 filhos, fechei a porta do meu quarto e falei: nós vamos orar. Deus está mandando falar aqui uma palavra para mim e para vocês. Vocês sabem que o papai temia o Senhor, não é isso? Só que ele faleceu, né? O papai não está mais aqui conosco. Mas nós estamos aqui, nós precisamos continuar. E o Senhor vai nos dar graça. As pessoas, como está dizendo aqui, elas vão nos ajudar, vão emprestar, mas vai ser um momento que vai parar e elas vão embora. Mas o Senhor vai continuar conosco. Então nós temos que enfrentar, vamos buscar o Senhor. Nós vamos ter que seguir aqui. Então assim, a palavra de Deus nos guiará. E aquele dia eu falei com os meus filhos e a palavra do Senhor entrou poderosamente no meu coração e no deles. Não é fácil, mas o Senhor a cada dia tem se mostrado nas nossas vidas. E depois daquele dia eu falei: nós temos que nos intensificar aqui, porque a nossa casa serve ao Senhor. Muitas coisas o meu filho falou assim para mim: mãe, mas o papai, tantas pessoas, né, que o meu esposo, pela graça e misericórdia de Deus, falou da palavra, tantas pessoas que às vezes pela vida do meu esposo foram curadas, tantas coisas que aconteceram sobrenaturais, e o Senhor tinha, principalmente meu filho falou assim: cadê as promessas que o Senhor disse que ia cumprir na vida do meu pai? Irmãos, é duro escutar isso, foi duro. Eles perguntaram para mim, ele falou para mim: e agora? Então não é? Eu falei: Senhor, me ajuda aqui. Mas Deus, de uma forma tão poderosa que nem eu imaginava, mas as palavras vieram.
eu falei assim: cada palavra que o Senhor falou, cada palavra que o Senhor disse, ela se cumprirá nas nossas vidas. Ela se cumprirá nas nossas vidas, porque assim como aqueles, e o seu pai era um desses também, que o Senhor falou na vida dele, mas aqueles que tinham a fé, como aqueles que estão na galeria, muitas vezes eles não viram, eles viram a promessa ao longe, mas elas sabiam, tinham a certeza que elas se cumpririam, e as promessas do Senhor, elas não morrem. O seu pai pode não estar aqui entre nós, mas a palavra do Senhor é viva, e a palavra do Senhor, ela se cumprirá nas nossas vidas, ela se cumprirá nas nossas vidas. Irmãos, e cada dia eu ia ministrando, falando com meu filho, falando com a minha filha, e hoje o Senhor nos deu uma direção, e nós oramos assim, às noites, e eles falam junto comigo, com fé, sabendo que as palavras de Deus se cumprirão nas nossas vidas. As palavras de Deus se cumprirão nas nossas vidas. Podem as circunstâncias falarem ao contrário, mas o nosso Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Deus é fiel. Deus é fiel e Ele cumpre suas promessas e as suas palavras, e nós sabemos disso, e o Senhor tem cuidado da minha casa de uma maneira poderosa, irmãos. São muitos milagres que Deus tem feito, desde do alimento, da escola dos meus filhos, da provisão extraordinária que o Senhor tem feito. Eu tenho visto a mão de Deus na minha vida, eu tenho visto a mão de Deus ao meu redor, ao meu favor, não porque eu mereça, não porque o Senhor deva alguma coisa a nós. Ele não deve nada, muito pelo contrário. O Senhor perdoou os nossos pecados. Mas nós cremos, Senhor. Nós cremos porque o Senhor, Ele é poderoso. Nós cremos porque o Senhor, Ele é fiel. E Ele cumpre as Tuas palavras e promessas. E mesmo nós, em meio a dificuldades, em meio a tantas coisas, o Senhor tem feito assim. O Senhor tem sido poderoso para conosco, poderoso, tem entrado às nossas frentes. Irmãos, depois já foram tantos levantes aqui dentro da minha casa, tantas coisas que aconteceram, mas o Senhor em todas elas entrou à frente. Todos os laços o Senhor foi cortando. O Senhor tem feito milagres sobrenaturais na minha vida, sobrenaturais na minha vida. O Senhor vem quebrando cativeiros, o Senhor vem trazendo uma novidade de vida para minha casa, porque pode a gente estar vivendo ali a parte do luto, mas também nós estamos vivendo a vida em Cristo, e a vida em Cristo ela também é feita em abundância, e a vida em Cristo ela é superior a todas as coisas que nós temos passado. Deus é fiel e poderoso, e tem cumprido cada detalhe das coisas que Ele tem falado, e eu creio que Ele cumprirá toda a palavra, toda a palavra que foi lançada sobre a vida do meu esposo. Ela se cumprirá na minha vida e na vida dos meus filhos, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, e a palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor que foi lançada, aqueles que creem, que avançam, que não param por conta de medo, por conta daquilo que é colocado, implantado por Satanás. Eu não sei o que você pode estar passando na tua vida agora, eu não sei qual o teu problema, o que realmente entrou na tua frente para te paralisar, qual a muralha que foi colocada, qual foi a pedra de tropeço na tua frente. Mas eu digo, converse com o Senhor, fale a este Deus que é poderoso e vivo, e avance no nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso, porque o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Deus, Ele é fiel, Ele renova as forças do cansado, do abatido. Irmãos, e quando nós temos essa palavra guardada no coração, são tantas coisas que vêm, mas o Senhor, Ele fala conosco face a face. O Senhor fala conosco face a face. O Senhor faz de forma extraordinária. Ele faz saltar as letras desse livro. Ele faz saltar porque elas são vivas,
porque elas são vivas e poderosas, e elas vêm se cumprindo desde lá, de Gênesis até aqui. As palavras, elas vêm se cumprindo e se cumprirão do Apocalipse, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então entre no plano de Deus. Eu não sei o que está fazendo você paralisar. Tantas coisas que acontecem, são problemas aqui na minha casa, problemas financeiros, problemas agora que teve dessa enfermidade, morte, que não tem mais o que fazer, mas a certeza do meu coração é que meu marido, ele morreu salvo. É que um dia, se eu continuar no mesmo caminho, se meus filhos continuarem, nós nos veremos novamente. A eternidade que está dentro de nós é a eternidade. Então nós não nos prendemos somente no que está aqui, mas nós nos prendemos naquilo que o céu tem para nós. Então, se você tem o céu no teu interior, você vai avançar, porque é infinito, não vai te paralisar as coisas que estão aqui. Avance esse caminho no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer que Deus é fiel e poderoso, e tem feito essa palavra aqui que o Senhor falou comigo, tem se cumprido na minha vida, na vida dos meus filhos, a cada dia. Mas a cada dia basta o seu mal. Às vezes quer vir, né, a ansiedade. Como que vai ser, Senhor? Como que vai ser amanhã, Jesus? Como que eu vou fazer, Deus? São muitas coisas ainda que eu preciso alinhar aqui. São muitas decisões que eu não estava acostumada a tomar. Teve coisas que eu saí daqui, eu não sabia, também sabia dirigir muitas coisas que eu tive que vencer no nome de Jesus. Mas a gente tem que enfrentar. Se você quer vencer, você vai ter que enfrentar. Se você fica paralisado, pode até ser um certo ponto que a guerra ali, que aquilo tá cômodo, né? Você não vai precisar enfrentar, então tá tudo bem. Não, mas eu digo para você que depois, quem está conosco na batalha é um Deus fiel e poderoso. E quando você se levanta crendo que Deus está contigo, a vitória é certa. Então, irmãos, muitas coisas ainda tenho aqui na minha vida para resolver. Muitas coisas o Senhor eu tenho colocado diante de Deus, mas eu sei que o Senhor é fiel, que todas as coisas estão nas mãos dEle e que Ele pode todas as coisas. Irmãos, não é fácil este momento que eu tenho passado, mas o Senhor tem me dado vitória nas ansiedades, vitória nas dúvidas, em tantas coisas, tantas decisões que não eram para eu tomar e tantas decisões que eu fugi de tomar, mas hoje não teve jeito, eu vou ter que tomar, eu tenho que continuar fazendo. E o Senhor tem surpreendido, eu te tenho pedido forças para o Senhor a cada dia, mas o Senhor tem sido fiel e generoso comigo e com a minha casa. E eu não canso de dizer, por mais que sejam todas essas batalhas, tantos esses combates, mas eu quero dizer que o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E realmente o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu quero render graças ao nome do Senhor, porque eu sei que todas as coisas, nenhum plano do Senhor pode ser impedido. E todas as coisas que o Senhor faz, Ele sabe o que faz. Eu podia, como me questionar. Quando mais jovem, foi a morte do meu pai, eu me questionei muito. Eu questionei muito ao Senhor. Eu questionei muito. E eu entrei num buraco que quase que eu não saía. Mas é porque eu não estava firmada no Senhor. Mas o Senhor tem cavado meus alicerces. O Senhor tem cavado uma profundidade. O Senhor tem cavado para que realmente nas lutas que nós possamos entrar e confiar, sabendo que só Ele pode todas as coisas. Eu não sei, eu não pedi mais explicação ao Senhor, porque eu disse: Senhor, Tu és soberano, Tu sabe todas as coisas, Senhor. Eu creio, Jesus, que Tu estás no controle. Eu creio que Tu estás no controle, que o Senhor é soberano. E quando o Senhor determina alguma coisa, porque o Senhor sabe o que faz, porque o Senhor sabe o que faz, eu resolvi confiar no Senhor, mesmo sabendo que isso dói muito no meu coração, na minha casa, nos meus filhos. Mas se Deus assim permitiu, amém, Ele é fiel,
Ele é fiel, mas nós prosseguimos uma coisa, nós não podemos largar. O nosso Deus, que é fiel e justo, que é soberano. Então nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. E ali depois nós vemos, né? Quando nós vamos vivendo essa palavra em cada momento aqui, não só mas a gente começa a se ver não só aqui nas providências, mas também no agir de Deus e no agir dos seus servos. Eu vejo que Jó ali passou por tantas coisas, e depois, quando ele passou, o Senhor conversou com ele, e o Senhor começa a falar para ele ali no final, tudo que ele pode fazer alguma coisa. Não, nós não podemos fazer nada contra a vontade do Senhor. Ela é soberana, ela é soberana. E ali eu vou pegar aqui essa parte em Jó para encerrar. Teria muitas outras coisas também para falar, mas eu vou gravar, sinto no meu coração em gravar até aqui. E eu quero deixar um versículo para vocês. Que está lá em Jó 42, 2. Jó 42, 2. Ele diz assim: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, no nosso coração é assim. Às vezes a gente só usa esse versículo para dizer, né? Com fé, então todos os planos de Deus vão cumprir na minha vida, mas há planos do Senhor também. Em algumas coisas que frustram as nossas expectativas, algumas coisas que nos colocam ali, que outros olham e falam, meu Deus, como que isso tudo está acontecendo? Mas a permanência no Senhor, e que realmente todas as coisas que Ele faz, sejam boas ou ruins aos nossos olhos, nos olhos do Senhor, Ele sabe exatamente aquilo que Ele faz. Ele sabe exatamente aquilo que Ele faz. E então isso conforta o nosso coração, porque nossa vida, ela é dada ao Senhor para que Ele possa cuidar nos detalhes, em tudo aquilo que Ele fizer é bom, é justo. Tudo aquilo que Ele faz, Ele sabe o que está fazendo. Deus é fiel e maravilhoso. Irmãos, eu vou terminar essa parte, tem muitas coisas, muitos detalhes, mas assim o vídeo já está extenso. Eu espero que de alguma forma o Senhor possa edificar o teu coração, que a palavra do Senhor, que o poder da palavra do Senhor, ele possa tocar no teu coração e falar contigo no profundo, no íntimo, mas você sabendo que o Senhor, ele é fiel. Confie nele, entregue a sua vida a Ele, e mais tudo Ele fará. Mas entregue e confie em todas as circunstâncias. Deus é fiel. Amém, irmãos? A paz a todas, em nome de Jesus.